Mudando de assunto agora, vamos falar de dicas para você, porque olha, você que está buscando uma vaga aí nos concursos abertos, concursos públicos, são pelo menos 116 que estão com inscrições abertas no país. Mais de 17 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. E claro, a língua portuguesa é muito importante para você ir bem nas provas. Para isso é necessário estar atento, Lidiane, justamente aos erros gramaticais. Aquela pedrinha no sapato, não, Clébio? Então, para falar quais são esses erros mais frequentes nas provas de concursos públicos, recebemos aqui o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Rodrigo, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Link Record. Muito obrigado, bom dia, o prazer é meu Rodrigo. Estar aqui para a gente falar um pouquinho dessas pedras no sapato aí. Eu separei algumas coisas, eu já falei, né? Eu vou aplicar prova aqui para o pessoal do estúdio, o pessoal fica doido, mas essas pedrinhas no sapato realmente incomodam, né? Como uma pedra mesmo no sapato. Aí na hora de fazer uma prova, na hora de alguma questão específica, a dúvida aparece e as pessoas não sabem muito bem como resolver essas dúvidas. Eu trouxe algumas pontuais. A primeira que eu trouxe, já posso falar da primeira? Então vamos lá. A primeira que eu trouxe foi a questão da concordância com números percentuais. Se a gente puder colocar aqui no telão, eu agradeço. Para que a gente possa falar de como que faz essa concordância, né? Como é que a gente pode fazer quando o número é percentual? E aí surge aquela dúvida. Por exemplo, Cleber, se a gente fala assim, ó, 17% aprova ou aprovam uma medida ou alguma coisa. Aí as pessoas falam, poxa vida, quando essas questões de porcento, será que o verbo fica no singular? Depende do será que vem vai depois. No plural? Lembra? Depende do complemento. Então, ó, vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Quando o número percentual estiver antes do verbo, veja, apenas 17%. Tá claro? Então, ó, o verbo na sequência, aprovam, quer dizer, o número percentual está grudado no verbo, né? Está antes do verbo. Olha que detalhe importante, sem nenhum complemento, o verbo vai concordar com o número. Portanto, apenas 19% aprovam no plural, porque 17 é mais de um, o sistema judiciário brasileiro. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Sim. Acho que essa é fácil, né? Quando o número percentual, o verbo está do lado, fica fácil. Agora, veja, se a gente coloca, por exemplo, um complemento, que é o caso 2, como ali, ó. Exemplo 1, 19%, veja, Cleber, Lidiane, está no plural 19%, certo? Mas olha o complemento, da verba. O complemento do número percentual ficou no singular. Então, 19% da verba vai no singular para educação, porque aí o verbo vai concordar com o complemento. E veja, quando o complemento, portanto, está no plural, veja, 62% dos entrevistados, você coloca no plural por quê? Por conta do 62? Não, por conta do complemento dos entrevistados. E aí você não erra mais. Só tem um detalhezinho importante que pode acontecer e a gente precisa ficar atento, ó. Quando o número percentual estiver antes do verbo, o complemento, né, tanto faz estar no singular ou plural, mas antes tem um pronome. Olha o exemplo aqui, ó. Esses 24% do montante serão. Aí você fala assim, mas Rodrigo, peraí. O complemento está no singular do montante, mas você quis colocar um pronome lá antes do verbo. Então o pronome se tornou o sujeito. Esses 24% do montante. O esses é com quem o verbo vai fazer a concordância. Então, fica atento. Se o número está do lado do verbo, se tem complemento e se tem um pronome antes. São os 3 casos para você não errar mais a concordância do número percentual. Boas dicas. Acho que essa ilustração fica bem claro, né, para a gente entender essa questão. Muito bom. Ótimo. O próximo que eu separei, olha, é um erro muito comum em concurso, mas muito mesmo, né, que é a questão do por hora e por hora, só que o hora com H e o hora sem o H. Veja um erro que eu peguei numa redação aqui, ó. A universidade não vai se pronunciar sobre as cotas raciais, ponto. Por hora, com H, a direção pretende convocar a comunidade para discutir o tema. Eu acho que fica na cabeça das pessoas que o hora com H é bastante usado, obviamente, para falar dessa hora que a gente conta no relógio, e eles usam com H. Mas nesse caso, o correto seria por hora, como está aqui, ó, sem o H. Por quê? Porque tem a diferença que eu coloco aqui embaixo. O por hora com H equivale ao intervalo de 60 minutos. Por exemplo, minha filha não sai do telefone, ela faz umas 30 ligações por hora. Ou seja, 30 ligações no intervalo de 60 minutos. Agora, quando a gente quer falar de, nesse momento, por enquanto, agora, como foi o caso aqui, ó, a universidade não vai se pronunciar sobre as cotas raciais, né? Agora, a direção pretende convocar, ou nesse momento, a direção pretende convocar. Aí o por hora sem o H. Boa. Tranquilo? Por hora.
estamos entendidos. Por hora, com H ou sem H? Sem H. Sem H, porque nesse momento estamos entendidos. Então a dica aqui, Rodrigo, seria você substituir para saber qual você usa. Você substitui pelo agora, por exemplo, ou pelo por enquanto, você sabe que é o sem H. Exatamente. E se Perfeito. for relacionado à hora do relógio especificamente, aí você com coloca com H. Pode parecer simples, mas eu vou falar uma coisa. Esse é um erro que acontece muito nas redações que a gente encontra. E às vezes em questões até de múltipla escolha, como a gente está falando nos concursos, essas questões às vezes caem lá e a pessoa desatenta, porque na cabeça tem sempre o hora com H, desatenta, acaba errando de bobeira, porque vê, é bastante simples esse caso, né? É verdade. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Eu separei um próximo aqui, Kleber, antes de colocar aqui no telão, que foi o que a gente conversou semana passada, logo depois que a gente saiu do jornal. Dá uma olhadinha. Vamos lá. Olha lá. É a questão do estrupo e estupro. Boa. Esse barulho, daí né? Porque aí, só para vocês saberem, o Kleber, quando a gente terminou o jornal na semana passada, o Kleber falou para mim, e a questão do estrupo, Rodrigo? Eu falei, então, a palavra estrupo existe. Ele falou, como assim a palavra estrupo existe? Tomamos né? todos um susto aqui. Tomamos todos um susto. E existe estrupo, só que, obviamente, não é uma referência à questão da violência sexual. O estrupo que existe significa um estrondo, uma rajada muito forte. Então, vamos supor que você está na sua casa e vem aquele rojão, aquele raio muito forte, né? Ou mesmo um rojão também, você fala assim, nossa, esse estrupo, ou seja, esse barulho muito forte. Mas eu acho que tem até uma ligação. Quando a gente ouve a pessoa falando errado, alguém foi estuprado, aí... A gente tem né? uma relação porque Então... é um certo barulho. Não deixa de ser, veja, com coisas, com temas completamente diferentes, mas não deixa de ser uma violência no sentido aos ouvidos de fazer um barulho. Exatamente. Exato, então, muito por forte. aí a gente pode Então, fazer essa vamos ligação. pontuar. No que diz respeito à violência sexual, obviamente que o correto é estupro. Ok? Com relação à violência sexual, o correto é estupro. Mas quando a gente fala, estupro não existe. Existe. Não faz essa referência à violência sexual, mas estupro existe no que diz respeito a um estrondo, uma rajada, um barulho muito Violência aos ouvidos. Exatamente. Exatamente. Tá bom? Tranquilo? Essa foi engraçada, né? Semana passada você falou, você nem acreditou que existia a palavra estupro, né? Foi boa. Agora Foi estamos boa. resolvidos. Agora, Rodrigo, depois desse estrupo que a gente sofreu, eu vou pedir para que você siga aqui com a gente. Tá bom. Para a gente voltar, retomar esse assunto em instantes aqui no Link Record News com mais dúvidas. Perfeito, eu estou aqui à disposição. E agora a gente volta a conversar com o professor Dr. Rodrigo Maia sobre os concursos. Como a gente disse para você, são 116 com vagas e inscrições abertas em todo o país. Mais de 17 mil vagas, por exemplo, em cargos de diversos níveis de escolaridade. E aí tem aquela dificuldade com a língua portuguesa. Por isso, o Rodrigo volta para esclarecer quais são os erros gramaticais mais comuns, as pegadinhas que a gente encontra, né, Rodrigo? Olha, as pegadinhas ou as pedras no sapato, como a gente disse antes, são muitas, né? Hoje eu separei aqui, para continuar, né, depois das dicas que a gente já falou de número percentual, a questão do por hora e do por hora, do estrupo, né? Que ninguém sabia que existia, né? Agora eu separei uma dica que, assim, incomoda muita gente, que são os porquês. Meu Deus. Olha, eu me arrisco a dizer, assim, que junto com vírgula, né, com alguma questão de pontuação e de S e cedilha, os porquês são os, assim, acho que é o item campeão de dúvidas em língua portuguesa. Porque é uma questão chatinha, né? Então, antes de colocar a tabela aqui, eu vou dar uma opinião rápida, me permite? Claro. Eu acho que essa é uma questão da língua portuguesa que em breve precisa ser resolvida. Sim. 4 porquês, sem dúvida alguma, é um exagero, não apenas na questão numérica, mas sim na questão do uso, né? A gente vai perceber aqui que em tese não precisaria, mas aí cabe os linguistas todos se reunirem e aí para uma próxima gramática a gente conversar e dialogar com calma para verificar as possibilidades. Mas eu acho que essa é uma questão que merece um diálogo, visto que o uso já está um pouquinho diferente. Verdade. Mas, enquanto essa conversa não acontece, todos nós precisamos saber claramente como usar os 4 porquês. Porque tem gente que fala assim, professor, é fácil, né? Porque separada na pergunta, porque junto na resposta. Foi assim que eu aprendi na escola. Então, mas aí não é bem assim. Não é bem assim. No final, aí tem toda uma história do acento, né? Que coloca com ou sem acento. Bom, vamos lá resolver essa questão. O primeiro porquê que está aqui é o mais fácil de a gente entender. É o junto e sem acento. Eu coloco aqui que é uma conjunção explicativa, mas vamos explicar aqui entre nós, independente do que está escrito. Se é uma conjunção explicativa, veja, tem gente que reclama dos nomes em língua portuguesa. Puxa vida, professor, conjunção explicativa, que troço chato. Ele já está dizendo, conjunção ele faz o quê? A união. Explicativa ele faz a união explicando. Simples assim. Vem sempre numa resposta. Exato. Né? Normalmente vem numa resposta
ou mesmo numa frase que não é necessariamente uma resposta, mas que explica alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de estudar português porque o meu conhecimento aumenta muito. Não sei, estou só inventando, ou seja, eu estou explicando porque eu gosto de estudar português. Veja, esse porquê junto sem acento, se você consegue substituir pelo pois, é porque ele é uma conjunção explicativa, ou seja, ele une duas orações fazendo a explicação. Né? Eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Eu faço exercício sempre porque, ou seja, pois me sinto muito bem. Você dá explicação porque você faz exercícios físicos sempre, por exemplo. Substituiu pelo pois, já sabe que na regrinha, então... Pronto, é isso. Substitui pelo pois é o junto sem acento. Legal. Ficou claro? Vamos lá. Junto com acento, agora é um substantivo. E ele, então, vai vir acompanhado de um artigo, numeral, adjetivo. Vamos lá para o exemplo que fica mais fácil. Ó, você só arruma desculpa para não sair. É um porquê atrás do outro. Então, quando você colocou esse aqui antes do porquê, você transformou em substantivo. Transformou em substantivo é junto com acento. Ou, por exemplo, a Lidiane fala assim, olha, eu não vou emprestar dinheiro para o Clébio ou para o Rodrigo, porque eu tenho os meus porquês. Ou seja, eu tenho as minhas razões. O primeiro porquê é junto, porque é pois. Exato. E o segundo? Junto com acento, porque é substantivo. Eu tenho os meus porquês, né? Então, assim, os meus porquês são as minhas razões. Você podia emprestar mesmo assim, não tem problema. Não, porque eu tenho os meus porquês. Sem juros. Sem juros, né? Mas ela tem os porquês dela. Olha, ela tem os porquês dela. Coloquei o artigo antes, virou substantivo junto com acento. Perfeito? Perfeito. Aí o porquê separado com acento, né? Esse é o mais fácil de todos. É bem simples, é assim, ó. O porquê encostou na pontuação, você que está em casa, ó, encostou o que na pontuação, coloca acento nele. Aí alguém está um pouco surdinho assim e chega para mim e fala assim, o quê? Bom, o que não está encostado no ponto? O que? Interrogação. O que encostou no ponto? Acento nele. Aí o Kleber não entendeu bem e fala, mas por quê? O que encostou no ponto? Acento nele. Ah, a Lidiane fala, muito obrigado. Falou, não há de quê? Ponto. O que encostou no ponto? Acento nele. Pra quê? O que encostou no ponto? Acento nele. Mesmo não há de quê, tem acento. Não há de quê. Em qualquer circunstância em que o que estiver encostado no ponto final, seja ele exclamação, ponto interrogação, ponto final, acentua o quê? Que a parte, acento a parte, não há de quê. Esse A é o A e sozinho agora? ou o A com E agora? H? Não há de quê? Como é que faz? Não há de quê. Eu acho que é o há de haver, não? É o há de haver, né? Não há de quê no sentido de existir, não há de quê. Tá bom? Tranquilo para todo mundo? Ótimo, tranquilo. Então esse acento... Aliás, esse haver, é bom de preparar para um dia. A gente podia separar uma dica, né? Só para não perder a chance. Porque tem a questão da crase, né? Que na verdade também chama acento grave. Eu brigo muito com os meus alunos, chama acento grave, né? Tem a questão do A com H, o A sem o H, nossa, o A no sentido de existir. Depois a gente vai separar uma dica específica para isso. Falando do último porquê... Vou fazer uma coisa aqui, uma cola, hein? Você está fazendo uma cola? Ó, que eu aconselharia para todo mundo que está em casa. Tirar um print olha, então assim, tá na tela. Se o pessoal puder colocar na tela, colou agora, você vai lá. Tira uma fotinha dessa tabela e... a Lidiane deu uma ótima sugestão, hein? Pronto. Pronto, tá aí. Então já aproveitamos que está aí na tela, falar do último porquê, que é separado e sem acento. Então você usa para fazer as perguntas, como a gente aprende na escola, e você usa para uma sentença interrogativa, ou quando se refere ao motivo pelo qual. Veja, agora eu sei porque você sempre vai embora mais cedo. Ou seja, agora eu sei o motivo pelo qual você vai embora mais cedo. Se puder substituir pelo ou motivo pelo qual, é o porquê separado sem acento. Ou quando você fizer pergunta, por que a gente nunca vai jantar num restaurante japonês? A pergunta que eu coloquei aqui, ou por que a Lidiane nunca empresta dinheiro pra gente, Cléber? Pois é. Pelos seus porquês. Pelos seus porquês. Então, na pergunta que a gente faz, aí, como é sentença interrogativa, é agora, separado sem acento. Para o nosso telespectador entender, se a pergunta que tivesse no final, então se começasse, a gente nunca vai jantar num restaurante japonês, por quê? Aí seria separado e com acento. Separado com acento, porque o que encostou na pontuação. O que eu costumo dizer sempre assim, olha, é claro que que a gente faz uma explicação simplificada para você aí de casa entender. A Lidiane tirou a foto, foi uma sugestão maravilhosa para você levar para casa essa explicação. Mas o grande ponto é assim, pratiquem língua portuguesa. Exatamente. Façam, escrevam, não tenham medo de escrever. Ah, mas professor, eu tenho medo porque eu erro. Não tem problema, erra. E outra coisa, o WhatsApp também. Muita gente se acomoda em abreviar tudo. Então o porquê fica
fica PQ e assim, tá pra tudo sempre, aí em qualquer lugar. E Sem aí falar que o necessita. corretor do celular e também de alguns aplicativos causa problema. Ele emburrece a gente, não pode confiar 100% Não nele. pode confiar 100%. Eu tenho um detalhe que a gente falou em uma outra oportunidade sobre essa questão do WhatsApp, do Messenger, ou seja, de ferramentas na internet de comunicação. Eu costumo dizer assim, a gente conversou isso. Eu não sou contra usar o PQ e nem o VC para você ou outras formas de abreviação na internet. Muito pelo contrário. Acho que elas são muito bem-vindas dentro do contexto da internet. Lembra quando a gente conversou sobre roupa, por exemplo? Então, quando você vai à praia, você vai com uma roupa, com uma sunga, com um biquíni, etc. Quando você vai a um casamento, você vai de terno e de gravata, por exemplo. É a mesma coisa com a língua. Quando você está lá no Messenger, lá no WhatsApp ou outras ferramentas, você pode usar as abreviações. O que você não pode é achar que agora essa comunicação vai servir para todos os momentos. O grande barato da língua portuguesa, Clébio, o que eu acho mais legal da língua portuguesa é você ter o domínio da língua portuguesa. É você conseguir, na situação que for, se comunicar adequadamente. Quando precisa ser formal, você sabe. Quando precisa falar ou escrever de uma maneira formal, você sabe. Quando está numa conversa informal com os amigos, você também sabe. Quando precisa usar uma abreviação na internet, você usa. Ou seja, você consegue se comunicar plenamente em todos os contextos comunicativos da língua portuguesa. Gostei Esse é o grande segredo. disso. Não, e o melhor de tudo é que o Rodrigo volta todas as terças Exato. e quintas-feiras para nos ajudar a escravizar a língua portuguesa É e isso. não virarmos escravos dela, né? Exatamente, o importante é você ter a língua portuguesa na mão. Ela é linda, ela é uma língua maravilhosa que a gente precisa ter na mão para uma comunicação eficiente. Esse é o ponto mais importante e hoje o mercado de trabalho, a gente sabe, exige muito nesse sentido, Verdade. igual a gente conversou na semana passada. Bom, Rodrigo, uma boa dica para a gente finalizar, além de escrever muito, é ler muito. Livros, jornais, revistas, o que quer que seja, porque aí você vai ter o domínio não só da grafia, mas também de uma leitura rápida e excelente. E outra coisa, a leitura ainda vai dar vocabulário para você aumenta o vocabulário, você vê novas construções, né? E você pode entender como é que se brinca com a língua portuguesa, tanto no ponto de vista da gramática normativa padrão, como de algumas brincadeiras. É só um exemplo bem rápido. Clarice Lispector, por exemplo, como aquela mulher brinca com a pontuação e que maravilhosa que ela é. E como é importante a gente analisar essa brincadeira que ela faz com a pontuação para mudar o sentido. É isso, língua portuguesa precisa ser viva, precisa estar na sua mão e você conseguir usar da melhor maneira possível. Muito bom, Isso aí, Rodrigo. Até maravilha. quinta-feira com mais dicas pra gente. Quinta-feira eu estou aqui à disposição de vocês mais uma vez para falar da nossa querida e não temida língua portuguesa. Boa. Até lá. Boa Até. semana. Um abraço, obrigado.